Olá, Bianca. Marcele, muito obrigada. Vitor, boa noite. Já pegaram papel e caneta? Tô guardando a Udna, ela deve ter mudado de lugar. Sônia, seja bem-vinda. Dani, muito obrigada. Deixa eu reiniciar aqui, gente. O programa do podcast. A Udna chegou. Olá, acho que agora foi, mudei de lugar. Tá bem Tô melhor mais perto do agora, hein? roteador. Tô mais perto do roteador. Ah, sim. Então vamos abrir logo, né? Todo mundo aí, falei para pegarem papel e caneta. Vamos lá, então, vou abrir aqui o podcast, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso livecast Papos e Pitacos. É a live com gravação do podcast, que depois vai ficar disponível nas plataformas de áudio. E hoje a gente está com a Udna Mendonça, que é consultora de saúde e segurança do trabalho, idealizadora e fundadora da Munca Brasil. Ela vai dar dicas para a gente de prevenção de acidentes domésticos. E aí, Udna? Obrigada pela sua presença. Boa noite. Obrigada aí pelo convite. Para mim é sempre muito bom falar desse tema que eu já trabalho. Eu acho que sim, não sei. Agora temos uma participação especial da minha gata aqui, ó. Oi, Felícia. gata. Felícia, querendo participar da live, dar o pitaco dela sobre como prevenir com os gatinhos, que aqui tem Ah, briga. Então, tá vou falar certo. Ó. como separa a briga de bicho também, Que ótimo. O que Vinícius é que o entrou risco. muito gato. Vem pra cá, Então, peraí. dá o seu alô aí pra galera, que aí travou aqui, eu acho que pausou o vídeo, né? Coisas da tecnologia. Sim, então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, as meninas. Como a Pri me apresentou aí, eu sou consultora na área de saúde e segurança do trabalho, já trabalho como técnica de segurança há uma década, né? Estamos aí firmes e fortes. Antes disso, eu trabalhei, né, me formei em serviço social, então a gente acaba trazendo um pouco das perspectivas do contexto da sociabilidade para dentro da área de segurança. E aí, segurança do trabalho, todo mundo só quer falar da indústria, das empresas. E a gente começou a trazer dentro da Munca, né, que é a nossa proposta de inovação na área de segurança, de falar de uma forma leve e divertida, a gente resolveu fazer uns happy hours e um deles a gente trouxe justamente o tema de prevenção no lar, porque a gente lembra sempre de se prevenir, às vezes, no trânsito, até que tem campanha, mas no trabalho, né? Comumente a gente até diz na área de segurança do trabalho, quem trabalha na indústria ou alguma empresa, né, que tem a área de saúde e segurança do trabalho, que comenta, né, que dentro da empresa segue a regra direitinho. Chega em casa, acha que é o lugar mais seguro do mundo. E a gente vai falar aqui que não é tão seguro assim quanto a gente imagina, então tem que prestar atenção. É isso aí, né? Por isso que eu falei, peguem papel e caneta, deixei o recado antes para anotar, porque aquilo, quando acontece, não dá tempo de jogar no Google, né? Às vezes é tão rápido, uma situação que te exige uma agilidade, que se você não já tiver um conhecimento prévio, você vai ter dificuldade, né? Naquela hora você pode fazer uma besteira e causar um estrago ainda pior, sem intenção, é claro. A nossa intenção nunca é prejudicar a nós ou outro. Então, por isso que é importante, né, essa capacitação, ter esse conhecimento prévio para que a gente possa prevenir realmente, né? Então você fala um pouquinho mais para a gente sobre esses riscos e perigos que a gente pode sofrer, né, dentro de casa mesmo, nesse ambiente que a gente considera tão seguro e fica relaxado. Até o advento do home office, né, as pessoas começaram a pensar um pouquinho mais sobre isso. Inclusive, tem, né, para quem não sabe, uma polêmica aí sobre o funcionário em home office se acidentar e ser caracterizado acidente de trabalho ou não.
né? Então, hoje tem muito polêmica, né? Porque, Ó a treta. eventualmente, a empresa... Como é que a empresa entra na tua casa para fazer avaliação de risco, né? É um limite aí meio estranho que a gente está aprendendo a debater, né? Não tem resposta pronta ainda para isso, mas é mais ou menos isso. Mas antes de a gente começar tudo, eu acho muito importante a gente definir, né, o que é risco, o que é perigo, porque a gente diz o mesmo nome para tudo, que é o sinal de alerta, que de certa forma funciona, né? Porque a gente também tem que ser funcional. Então, quando eu falo assim, olha, cuidado, é um risco, cuidado, é um perigo, acha que é a mesma coisa. Só que o perigo, ele normalmente não está controlado. Ele é a coisa, né? A gente fala que é a vida como ela é. Então, o fogo é perigoso? Ele é perigoso. Mas, se eu botar o fogo, né, isolado, controlado, ele se torna um risco, porque ele só vai me queimar se eu me aproximar. É a história lá que o pessoal vê muito do leão, né? O leão solto na selva, é lá um grande perigo e tudo. Mas ele na jaula, ele é um risco, porque só vai levar a mordida a criança ou a pessoa que tentar enfiar a mão na jaula. Quem não enfiar, não vai ter problema. Eu costumo dizer, né? Eu não vou morrer pilotando avião. Por quê? Porque eu não piloto avião. Logo disso, eu não morro. Então, são essas questões que a gente vai trazendo sobre exposição. E aí, quando a gente fala de risco e perigo, a gente tem que lembrar de dois assuntos, que é o tamanho desse risco, que é a gravidade, e a frequência. Porque isso também é outra coisa que as pessoas falam. Sabe aquele 0,01 que ninguém dá atenção? Pois Sim. é, ele existe, né? Porque se tem 1%, tem alguém que está sofrendo com isso, né? E aí ninguém quer pagar para ver, para saber se é 1%, né? Ou não. Então, acho que esse primeiro ponto que a gente tem que pensar é isso, assim. Aonde estão esses riscos que a gente não enxerga? Eu gosto de trazer dois exemplos fáceis para ilustrar sobre probabilidade de risco. Um, que eu não sei se vocês viram no jornal, um rapaz na obra do Maracanã que teve um vergalhão perfurando a cabeça dele, de ponta a ponta. Passou um vergalhão de ferro daqui a aqui. Isso há uns Né? anos, né? Não teve a Isso obra, né? tem, foi na construção da obra do Maracanã na época das Olimpíadas. Eu lembro. E aí, o que aconteceu com esse cara? Fizeram o procedimento correto, isolaram, né? E aí ele conseguiu chegar até o hospital e foi atendido. O segundo cenário foi uma pessoa que também saiu na mídia, né? Considerada a viúva mais rápida da história. Um rapaz que botou uma taça no bolso, né? Foi sentar e cortou, né, a femoral dele. Se eu falasse para você, Pri, quem é que vai morrer? O cara com vergalhão na cabeça ou o cara que quebrou a taça no bolso? Quem você ia me dizer? É o do vergalhão, né? Que a gente ficou. Eu lembro que meus pais aqui ficamos assim chocados, né? Aí bate aquela coisa assim, realmente só morre quando chega a hora, quando você vê uma situação dessa, né? Exatamente. Então Que ele é teve o tão. procedimento correto, isolaram, ninguém tentou arrancar, né? E o cara fez a cirurgia e saiu intacto. Só passou na massa cinzenta, não teve uma lesão. E o cara que botou um copo de vidro no bolso, cortou a femoral e deixou aí na história a viúva mais rápida da história, né? 3 horas a mulher ficou viúva, porque foram tempo de festa só. Aí eu digo pra você, se eu tivesse lá na festa, certamente eu ia falar, meu amigo, não bota essa taça de vidro no copo não, é perigoso. E aí o cara poderia responder, poxa, que chato, que não sei o que, segurança do trabalho, como a gente é comumente bem visto, né? Dessa forma. E eu falo, olha, eu posso ser chata, mas eu prefiro ser chata e ter a pessoa viva reclamando do que a gente passar por isso. Certamente, depois dessa história, poucas pessoas vão botar, né, sabendo da história, o copo, né, ou uma taça de vidro no bolso, né? Inclusive a casa de festas hoje só serve em taças de plástico, tá? Eu É conheci uma mesmo. pessoa que frequentou esse lugar e falou que por conta dessa história, a casa de festas que aconteceu isso já não serve mais nada em taças de vidro. Então é uma lição aprendida, né? É uma situação muito complicada, assim, e triste, né? No caso desse que acabou falecendo. E foi o que você falou, antes não se pensa, ainda mais quando está num momento como esse, uma festa, relaxado. E realmente quem é cuidadoso e tem essa visão acaba sendo visto como chato, né? Até mesmo com a Covid, quem está preocupado acaba sendo chato, que fica ali, né, controlando todo mundo, controlando as medidas. Mas então, o que mais que a gente pode aí aprender? Por exemplo, você vai falar mais um pouco sobre isso ou já vem com a pergunta?
Não, assim, a introdução genérica que eu queria trazer é essa visão de que as coisas que parecem aparentemente pouco prováveis podem trazer grandes consequências, né? E, de outro lado também, as coisas que são corriqueiras, quanto mais a gente faz, mais perto de acontecer tá, né? Que é a questão da exposição, que eu falei do avião, né? Eu não vou morrer pilotando um avião porque eu não piloto um avião. Mas eu posso, de repente, bater de carro e me machucar? Posso. Por quê? Porque eu dirijo quase que cotidianamente. Então, eu me exponho mais a esse risco. E aí, quando a gente vai dentro da nossa casa, a gente vai ver que tem um cadro de risco que a gente desconsidera. A cozinha, então, é a campeã. Aí depois a gente tem banheiros, tem pisos, tem área externa, tem quarto. Aí, para cada área, a gente tem uma forma de analisar o risco, né? Inclusive, já estou montando aí um trabalhinho, no futuro vou divulgar aí para vocês, que é justamente como a gente faz essa análise para prevenir os riscos virem, né? Que a gente não enxerga isso à tona. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, alguns casos aí que eu acho que são importantes são grupos específicos. Falamos do home office, que é importante, né, em relação a isso, mas tem grupos aí que são mais especiais, né, Pri? Que são os grupos que dão mais susto na gente. Criança, animal, idosos, né? Então, essa galera, elas dão mais susto na gente que não está classificada nesse grupo aí. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite a quem chegou depois, né? Que a gente não falou antes. E aí a Bianca dizendo que ela é um perigo na cozinha. Essa daí eu conheço Olha, pessoalmente, sabe? Sabe, minha irmã, ela. Realmente a Bianca é um perigo na cozinha. Aquela pessoa que, opa, peraí, sabe? Você fica melhor do que o um Rafael, o Rafael, meu marido, ele até mexe comigo, porque apesar de eu ser da área de segurança, o indicador de acidentes aqui em casa, eu vou ter que fazer minha meia-culpa, várias vezes sou eu. Porque eu sou um pouco desastrada, eu tenho que confessar isso. E a área de segurança me fez ficar mais alerta sobre isso. Porque antes eu era extremamente desastrada. Hoje eu sou um pouco mais cuidadosa. Mas às vezes a gente dá uns moles que realmente a gente, né, quando olha, já foi, deixou na pontinha da mesa, caiu o copo, aí alguém passou correndo, cortou o pé, machucou o bicho, escorregou, né? E aí a gente vai vendo a sequência, né, de fatos ali que fala. O Rafael tá até comentando aqui. Técnico de segurança com extintor de incêndio em casa? Quem tem? Pois é, eu tenho. Né? Então a gente vai falar sobre formas que às vezes a gente acha meio exagero, mas existem, né? Cozinha, como eu falei, é um risco muito grande, né? Especialmente de explosão, queimaduras, né? A gente tem bastante exemplos aí. Então, vamos tocando aí. Se o pessoal quiser comentar, pedir para falar especificamente, também fica à vontade. Casa de ferreiro, espeto de pau, né, Udina? Aí eu tenho o maior cuidado aqui, ó. Ó, tô com vidrinho aqui, ó. A Bianca tá dizendo. A Bianca tá dizendo aí que ela é desastrada é o sobrenome dela, né? Isso. A Bianca realmente. Aí a Beatriz, que é minha sobrinha, sobrinha dela também, às vezes faz alguma coisa e a mãe fala, ela puxou a Bianca. Que tadinha. Ela imita, né? A criança imita. E a criança vê. Esse é um ponto que a gente não observa na segurança. A criança imita exatamente. Se você entra no carro e não bota o cinto de segurança, a criança não vai ter a tendência de colocar, né? Agora, por exemplo, a minha enteada entra no carro, bota o cinto de segurança. Quando o carro tá estacionando, ela fala, já pode tirar? Ela pergunta. Porque a gente combinou com ela que só vai tirar o cinto de segurança quando o carro parar totalmente. Aí ela já se ligou que pode tirar. Quando tá andando um pouquinho, ela pode tirar? Que aí fica na dúvida, né? Na época ela perguntou isso, ela tinha 6 anos. Aí eu falei, não, segura aí um pouco, o carro não desligou. Quando desligar o carro, apagar a luzinha aqui, aí pode. Aí ela foi aprendendo com isso. Então, as crianças, elas reproduzem o nosso comportamento. Certamente, se o nosso comportamento é inseguro, tende a formar uma criança insegura, né? Mas tem também o jeitinho, né? Que nesse caso ela nem convive tanto, mas a gente fala mais de seu jeito, meio estabanado, assim, de ser, não de estar exatamente copiando, né? Aquela questão do espaço, sabe? Eu, por exemplo, tenho isso. Às vezes tem um espaço assim e eu vou esbarrar em alguma coisa. Mas eu não sou muito de de gente que é grande, a gente que é grande, assim, para os lados, também sofremos com isso. Espaço. Isso, né? Tem um espaço assim, eu bato. Mas eu não sou de quebrar as coisas. É muito difícil eu deixar uma coisa cair no chão, assim. Já a Bianca por isso que ela tá dizendo que ela é referência. E a Beatriz também, aquela coisa de o copo tá aqui, sabe? E aí, de repente, sem querer, esbarrar.
Mas para a gente Barra. já começar a ir mais no nosso assunto, né? A Valéria mandou aqui, né, não é exatamente uma pergunta, ela comentando que ela quer saber mais quais os principais cuidados que nós devemos ter com os idosos dentro de casa. Algo que já faz parte da nossa pauta, né? Um assunto que eu já tinha falado com a Udna, que é uma preocupação minha e de outras pessoas que eu estou sempre conversando, a questão dos idosos, né? Como a gente pode preparar a casa para torná-la mais segura para os idosos. Os idosos, assim, quando a gente pensa em segurança para idoso, a gente lembra especialmente, assim, na mente, as barras, né? As barras de segurança no banheiro, né? No corrimão da escada. Então, essas são, vamos dizer assim, as clássicas, né? Que normalmente tem. Tá fazendo check aí. Pode pegar aí para fazer o check. Mas tem alguns pontos que a gente esquece que as pessoas idosas têm um certo cuidado especial, por exemplo, na mobilidade. Então, o piso, né, ele é uma questão importante. Se for um piso muito liso, é preciso colocar algum tipo de tapete. O tapete tem que ser antiderrapante. As pessoas não se ligam, eu quero tapete fofinho, eu quero isso. Mas será que aquele fundo dele prende mesmo? Tem aquelas bolinhas que a gente chama de grip, né? Que segura para não tropeçar, enrolar, né? A gente aqui tem um tapete na sala, e aí a minha gata de vez em quando vem correndo, ela levanta o tapete e passa por baixo, né? Mas a gente teve a preocupação de no quarto, por exemplo, onde tem mais acesso de criança, né? E especialmente idosos, quando meu pai vem visitar, é um tapete de sisal que na ponta tem um metal que assenta, ou seja, a pontinha não enrola. Então, isso é um tipo de preocupação que a gente tem que ter no piso, que é um ponto importantíssimo para quem tem idosos. Então, ou evitar o tapete, ou procurar um tapete, né, um piso, que a gente chama de piso mesmo, de banheiro, né? O pessoal sai às vezes do banheiro, aí tem a barra para o idoso segurar, mas aí o chão tá molhado. Aí o cara segura, às vezes a barra não tá bem fixada, isso também é importante, qualidade do material, né? Saber se ela tá bem colocada, isso é importante também. Agora tem duas coisas também de idosos, Pri, que Eu queria dar um pitaco aí, nesse do Pode falar, tapete. manda ver. Aquele, sabe, às vezes, né? Depende da pessoa, mas algumas pessoas têm perto da pia, sabe? Às vezes um tapete assim, O comprido, não sei piso de banheiro. O piso de pia, né, que a gente chama. é assim, na direção, e aquilo ali, meu Deus do céu, aquilo enrola, e aí a pia, né? Pinga ali água, não sei o que. Eu acho aquilo horrível. E aí desliza assim tanto que aquilo dali para acidente, né? Eu acho que é um alto risco. E detalhe, da cozinha, como eu disse, a série da cozinha ela é longa. A gente até pode fazer uma série especial Uma de live cozinha. toda a cozinha. Exatamente, porque na cozinha ainda fazem não só aquele tapetinho, mas repara que muitas vezes é aquele tapetinho de algodão. Aquele que no piso frio ele dá uma escorregada seco. Imagina molhado com sabão, né? Produto químico, etc. Então, realmente o tapete ele é uma escolha importante, não só na decoração, mas também na segurança, que a gente acaba esquecendo realmente para onde vai e acaba embolando mesmo. A cozinha, como eu disse, é campeã. Se a gente fizer análise de risco da cozinha, olha, até minha amiga fala, nossa, você é muito pessimista. Eu falei, pessimista não, sou realista, né? Porque falar, só pensa em coisa ruim. Não, é o contrário. Eu me previno para que não deu ruim, né? Então, acho que isso também é um pouco mentalidade que a gente, né, tem em relação a isso. Então, na cozinha também, bem observado, antiaderente. Banheiro, quem tem pisos, né? Que são piso frio, que a gente chama, com tecido levinho de algodão, é um prato feio para aquele. A gente brincava, né? Esquibunda. Pum! Vai caindo. É aquilo, né? O conhecimento traz responsabilidade. Então, você tendo o seu conhecimento, como você vai se isentar de não falar quando está vendo algo que pode ser, né, gerar um acidente ali, ainda mais quando a gente fala de idoso, tem todo um perigo de, né, chance maior, um risco de quebrar uma perna, enfim. E aí só complica, né? A recuperação é muito difícil. Quem é da área da saúde sabe, eu não sou da área da saúde, mas já trabalhei em hospital, já fiz assessoria. E o que a gente tinha de casos de idosos que fraturaram o fêmur, né? Às vezes porque caiu em casa ou porque caiu na rua. Às vezes bate, vira, bate na cama também, é outro ponto importante para idosos. Se é um idoso que se mexe muito, dependendo da posição da cama, precisa ter, igual criança, barra de contenção, né? Porque, de repente, se vira ali, rola, cai, literalmente cai no chão.
né? Então, para o idoso, com o passar do tempo, os ossos, né, vão ficando mais fracos. Então, a Isso. possibilidade de queda, de machucado é muito maior. E tem dois outros pontos com idosos que eu acho que serve para geral, mas com idosos também é um ponto de atenção, porque o tapete também serve para todo mundo, né? Mas que é iluminação. A gente esquece que a visão, quando a gente vai ficando mais velho, naturalmente vai se desgastando. Eu já uso esse meu companheiro aqui, outro dia eu fiz a conta há 24 anos. Então, eu já estou acostumada que em algum lugar eu tenho que me posicionar. Eu não dirijo sem óculos, eu tenho óculos de reserva, né? Dentro do carro, tenho uma na minha escrivania. Porque se eu tiver algum tipo de problema com a minha visão, consequentemente eu estou mais fadada a ter acidente. Vou contar o caso da minha avó, que entrava para tomar banho, ela não enxergava a diferença entre shampoo e condicionador, porque o grau de miopia dela era muito alto. Então, ou ela tomava banho de óculos, ou ela fazia o que ela fazia antigamente, posicionava, ó, eu sei que o primeiro é um, o segundo é outro. Agora, se alguém trocasse, ela ia trocar a forma de lavar o cabelo. Agora, coloca isso um aspecto maior, que é o segundo ponto que eu quero tocar com os idosos, além desses aí, que é o de remédios. Se você troca a posição do remédio, o idoso não enxerga, não tem uma luz adequada, não tem, né, uma letrinha ali que identifique, ele pode, inclusive, se medicar de forma equivocada, se não tiver alguém para auxiliar. Então, esse ponto dos remédios, ele entra um pouco no critério de produtos químicos, que cai na cozinha, cai na área, cai em vários lugares também, que é a gente saber separar, né, o que é perigoso. Então, remédio é perigoso, é uma droga perigosa. Então, o bicho pode comer, o pet, a criança pode tomar achando que é balinha, né? E o idoso pode confundir. Então, por isso que é importante a gente também caracterizar, separar, botar numa forma visível, num potinho grande, se for o caso, aqueles, né, comprimidinhos separados, as caixinhas. Eu tenho nossa aqui também separadinho, caixinha dos remédios que a gente toma, para não ter nenhum tipo de confusão. Então, para o cuidado de idosos, a gente lembra não só da segurança física, mas dessa segurança, vamos dizer assim, visual, que tem um impacto químico, né? Que a gente pode também se confundir. Sim. E você tem algum número, assim, estatística que diga, por acaso, né, o que mais acontece, o que é mais comum O entre que, esse... o que é mais comum entre os acidentes domésticos são as quedas, os escorregões, né, que são os clássicos, e os cortes, né? Corte na mão é o mais comum que tem. Inclusive, é o acidente que mais acontece em geral, né? Acidente com as mãos, porque a gente usa as mãos para muita coisa. Então a gente coloca o dedo na eletricidade sem querer, né? A gente corta, perfura, bota a mão onde não é chamado, coloca, de repente, né? Vai segurar alguma coisa que esmaga o dedinho, bota na porta, a porta, pum, fecha o dedinho, né? Enfim, para crianças, inclusive, tem essa situação, né? De ter protetor de portas, que você evita de você fazer a quina e fechar no dedo da criança. Então, é como se fosse um siliconezinho que deixa exatamente a separação de um dedinho. Então, a criança, mesmo que feche a porta, não vai ser esmagada. Então, existem alguns artifícios, protetor de quina, né, que ajuda a gente... e são artifícios até bem baratos, né? A gente acha que é muito caro, mas um protetor de quinas de silicone, você vai ver um conjuntinho aí no Mercado Livre da vida e tudo, você acha aí por 20, 30 reais o conjuntinho. Então, vale a pena você fazer isso para não ter corte, para não ter perfuração, queimaduras, né? E algumas outras coisas, alguns outros elementos que ajudam a gente a prevenir. Então, estatisticamente, queda e cortes, né? Lesões com as mãos, especialmente a área que mais se lesiona, tanto em acidente doméstico quanto em acidente industrial. E para os idosos, para evitar as quedas, além do tapete, tem mais alguma dica também que você falou para ter o cuidado com a visão, né? Então eu imagino que, por exemplo, tá sempre levando ao médico, porque às vezes a gente sabe que até por questão talvez do custo do óculos, às vezes a gente sabe que a pessoa não tendo condições demora algum tempo para fazer o exame que deveria ser feito pelo menos uma vez ao ano, né? E aí não tem essa regularidade, mas podendo, é claro, é super necessário porque vai tanto ajudar a enxergar, claro, óbvio, como você falou, prevenir que aconteçam outros acidentes, né? Coisas mais graves. E aí tem mais alguma coisa? Aí são as barras clássicas e corrimão, né? A gente também esquece, quem tem escada, né? As barras fazem, de certa forma, um trabalho de corrimão.
Mas a gente esquece, quem tem escada, de que precisa ter um corrimão firme que aguente o peso. Aí, às vezes, o pessoal gosta de fazer aquelas coisas chiquetosa, bota o corrimão de vidro com um negocinho desse tamanhozinho de metal, né? E aí, o que que acontece? Se a pessoa cair, ela segura ali, já era. E aí, para vidro, bota aí a dica especial. Invistam em vidros temperados, ou seja, daqueles que se quebrar, não viram cacos, eles esfacelam, né? Eles ficam craquelados, mas ficam presos. É o mesmo critério, por exemplo, do vidro de para-brisa, né? De alguns blindexes que a gente tem, né? O tipo blindex, que é o vidro temperado, que se quebrar, ele não machuca no corte. E aí também da série Banheiros, né? A gente lembra para os idosos e para umas crianças também meio abusadas, sem idade, eu diria, que não pode subir em cima do vaso. O vaso sanitário é feito para sentar. Aliás, isso é muito comum, né? As pessoas querem sentar na mesa e dormir na cadeira. Não faz sentido, gente. Cadeira é feita para sentar, mesa é feita para apoiar os bracinhos. Então, no escritório eu adorava isso. Tinha gente que resolvia, não, vamos sentar aqui e conversar, e sentava em cima da mesa. Aí eu falei, pô, a mesa foi projetada ali numa dimensão para receber uns 30 quilos, um peso de um braço. Aí o cara que pesa 100 quer sentar na mesa e achar que está tudo bem. Não pode, gente. Tem que saber a dimensão. Para idosos também. Dependendo do peso, precisa ver aquelas cadeirinhas de plástico que tem uma perninha que só Jesus na causa. Dizem lá que aquela cadeirinha de plástico aguenta 100 quilos. Eu não acredito muito não, porque dependendo da marca, né, eu boto duas. Porque eu sou Igual bem aqueles pesada. montes Então, também de plástico branco, assim, não combina isso, aqui não, tá? exatamente. Eu vou subir aqui, E o raspa vaso? e você, Eu ó, não confio também não. Prefiro quando sentar no subir chão, porque eu já, do chão eu não caio. a cadeira No de chão. madeira mesmo e levo lá pesada, prefiro do que subir em banquinho de alumínio, esses assim que eu penso, eu não tenho segurança, né? Evito. Exatamente. E aí, uma coisa que também é importante nessa coisa do dimensionamento, né? De onde você vai colocar o peso, seja numa mesa, né? Às vezes você vai apoiar TV pesada, precisa saber se tem ali aquela capacidade, a cadeira, né? Tudo isso vai fazer com que a gente consiga pelo menos ter um cuidado de falar, caramba, será que isso aguenta mesmo o peso que eu tô achando que aguenta? Né? Será que colocando ali eu consigo me segurar? Isso serve para corrimão, isso serve para as barras, né? E isso também serve para a gente quando eu falo do vaso sanitário. Por quê? O vaso sanitário, ele é feito de porcelana, né? E a porcelana, ela não é feita para aguentar o peso num lugar só. Então, quando você senta, você distribui o peso. Quando a galera começa a botar só o pezinho, ele centraliza. Então, a possibilidade de quebrar por dentro a porcelana é muito grande. E aí, se você... Eu não sou muito favorável a fazer dramas, né, e botar cenas chocantes, mas quem tiver curiosidade, bota lá, né, no Google, dá uma googada ali, acidentes com vaso sanitário. É uma coisa horrorosa, terrível. Ai, Quando sobrevivem? Então, eu não sou muito favorável a essas cenas, não tenho problema em ver, né, eu sou brigadista, não tenho, né, já fiz curativos e tal, mas é importante a gente, às vezes, ver para falar, não é besteira, é eu real. acho que Aí, eu acho que aí teve bota um a caso de uma escadinha. atriz. Teve uma atriz que fez isso, eu acho que tirou uma foto, se eu não me engano, subiu, eu não vou nem falar o nome porque eu não tenho certeza, subiu no vaso, Eu eu não acho, e tirou lembro. uma foto. E aí depois o pessoal começou a alertar, e aí eu acho que ela voltou atrás, eu acho que teve isso, mas eu não vou nem chutar quem tô lembrando, porque Eu não lembro. Eu né? lembro das fotos que o pessoal, eu não sei, quando a gente fala que é segurança do trabalho, o pessoal adora mandar um monte de foto de acidente bizarro pra gente. Olha isso, lembrei de você. Eu falei, nossa, que bonito, né? Mas tudo bem, tá tranquilo, não tem problema não, gente. E aí, o que é legal também a gente lembrar, nesse de apoiar, se você vai pegar alguma coisa em altura, vale para idosos também. Bote a escadinha antiderrapante. Não bota esse banco de plástico, não sobe no vaso para tirar o registro, né? Pelo amor de Deus, gente. Se o idoso precisa acessar um armário, coloca aquela escadinha, né, bonitinha. Eu tenho até aqui em casa de 3 degrauzinhos, com o degrau legal, tá? Com a trava certinha, isso é importante. No piso que não é o tapete que escorrega, né? Aí você Olha, vai adendando ali, né? eu já fiquei preocupada, porque a Bianca tá aí falando que ainda bem que o marido não tá assistindo a live, porque ele sempre fala do vaso sanitário, então eu já tô achando que ela também sobe no vaso sanitário.
Bianca, a gente precisa fazer então uma revisão geral aí nessa casa, hein? Vamos fazer aí uma verificação. Que pude, né? Vamos fazer. Porque Pelo amor a gente não imagina os perigos que tem em casa. Eu vou Não perguntar imagina. do seguro, né? Porque agora eu tô ficando cada vez mais preocupada. E aí entra, você falando do seguro, a gente entra em outro ponto importantíssimo, que cai para os idosos, mas cai para a gente também, né? Sobretudo nesses tempos que a gente não sabe como estamos em relação à Covid. De repente alguém se interna, né, na família, fica dias internados, etc. E eu tenho né, minha sócia que trabalha comigo, a Camila, ela trabalha com gestão de pessoas afastadas por acidente de trabalho e está acompanhando especialmente casos de Covid, né? E aí, o que ela está percebendo? Muitas vezes a família não conversa e não se comunica e as pessoas nem sabem se tem seguro, qual é o número da conta. Teve uma família que ficou 2 meses sem poder comprar nada e nem pagar as contas, porque o único provedor era o marido que estava internado de Covid, né, inconsciente, praticamente, sedado. Então, qual é o número da conta? Onde recebe? Aonde paga? Né? Como é que vai no mercado? Ninguém sabia porque ele fazia tudo e centralizava tudo. Então, acabava que, às vezes, a gente acha que é mesquinharia, né? Assim, aí eu vou entrar na seara dos relacionamentos, mas, assim, se eu tenho um companheiro, se eu tenho a minha família, um pai, a mãe, irmão, seja lá quem for, que convive comigo no dia a dia, não tem por que eu esconder, né? Seja lá o quanto eu ganho em relação a isso. Então eu tenho que compartilhar e deixar avisado. Meu marido sabe aqui a senha do cartão, a gente tem uma conta digital conjunta, fica a dica também para quem, né, é casal, abre uma conta da casa. A gente faz isso. Todo mês, cada um dá um percentual em relação a isso e bota na casa. Então, a conta gratuita, não paga nada, né? De movimentação bancária e tudo. E com isso, a gente consegue pagar as contas da casa sem onerar cada um e também resguardar o investimento de cada um, né? Porque a gente também tem que poupar individualmente. Mas ter aquele momento ali, né? É questão de segurança. A gente acha que não, mas é uma questão de uma segurança futura. Se a pessoa internar, como é que faz para poder acessar? Como é que compra remédio? Como é que, às vezes, precisa de um home care? Está incluído no plano? Não está? Qual é o plano de saúde da pessoa? Cadê a carteirinha? Né? A gente não sabe dessas informações. E a gente precisa conversar porque dicas que isso você é deu. prevenir. Aí eu tenho aqui, eu trouxe aqui um super brinde aqui para. Um super brinde, né? Um brinde de informação, né, gente? Mas para mostrar para vocês o que eu mudei, até que eu já tinha um hábito e eu dei uma melhorada no hábito em relação a documentos a partir de uma conversa com uma amiga minha. Né? E aí eu não sei, a gente fala agora, fala um pouco. Então, eu tô guardando, tá aqui, ó, tô do meu ladinho aqui, ó, secreta. A Sônia disse que esse assunto a gente está aqui brincando, é claro, de uma maneira descontraída. Até mesmo quem me conhece sabe, né? O nome Papos e Pitacos é para a gente poder conversar sobre assuntos sérios, mesmo mas de maneira informal. E a Udina eu já conheço, já sei que ela é assim, autoastral, né? Mas a Sônia está alertando que realmente é um assunto muito sério, porque ela tem um amigo aqui que quase perdeu uma perna, que ela falou. Tem um amigo que, quando pequeno, quase perdeu uma perna. Isso é muito sério mesmo, obrigada. Então é isso, gente. Como eu falei no início, o importante é que a gente saiba antes, para poder prevenir, porque depois não tem como, né? Aí não adianta chorar o leite derramado, já dizia a vovó. Não adianta chorar o leite derramado, já dizia a vovó. Exatamente. E ainda tem essas situações, como a Udina falou, se a pessoa se acidentar e de repente ficar No caso, ela falou da Covid, mas também tem, de repente, através de um acidente ou de uma doença, ela vira a se internar e ficar inconsciente, enfim, né? Também não podemos confiar na memória, né? Até mesmo a Covid, uma das consequências, né, das sequelas. Tem pessoas que têm tido falha na memória, então isso é super importante. E quando ela me deu essa dica, eu até falei, é muito bom, porque envolve comunicação, né? Que eu também queria abordar. E quero estar sempre falando sobre isso aqui no perfil, porque a comunicação ela não tem que ser só boa na empresa, comunicação corporativa, a comunicação não é só o jornalismo, é também através das nossas relações. E como a Udina falou, a gente pode muito bem falar, né, exatamente nem dar a senha, não precisa, mas de repente falar, olha, minha senha está naquela gaveta, minha senha está naquele caderno, se acontecer alguma coisa comigo, vai lá. Porque senão a pessoa fica naquela angústia, né, de além de ter um enfermo ali, a pessoa acidentada, ela tem também que passar por todos esses perrengues sem necessidade, né? E aí, o que mais você tem aí pra gente?
Aí eu queria trazer também um tema que é importante, que fala um pouco, né, sobre essa parte aí, que é o fogo. O fogo, gente. O fogo, ele é algo extremamente comum na nossa vida e a gente não lembra, né? A gente faz fogo todos os dias, praticamente. Quando vai fazer um café, né? Quando, infelizmente, queima alguma coisa e pega fogo, né? Quando alguém deixa dar curto e tem um princípio ali, né? Uma fagulha e um pequeno incêndio. Então, o fogo, infelizmente, tem gente que usa errado, queima lixo a céu aberto, que é, inclusive, um crime ambiental, né? E aí utiliza o fogo da forma correta. Só que o fogo, ele pode também ser, ele é um perigo, mas ele pode não ser um risco para você se você conseguir controlar. Então, dicas também que tem a ver com crianças, com pessoas desastradas, né? Que a gente já se identificou aí, né? Enfim, que é, por exemplo, você colocar água para ferver na boca de trás do fogão e não na da frente. A gente sempre fala da panela, da tampa, né? Que fica para fora, a criança pode puxar, cair do fogão. Mas, especialmente, coisas muito quentes por muito tempo, como ferver alguma coisa, etc., que fique na parte de trás, porque se tiver um eventual tombamento, não vai ter nenhum tipo de problema. Porque queimadura, pessoal, é uma coisa extremamente dolorosa. Eu passei recentemente por isso, tem mais ou menos um ano, que eu justamente aprendi com isso. Eu botava a chaleira normalmente na boca de trás. E nesse dia, como tinha duas ocupadas, eu botei na frente. E aí, fui fazer as coisas na cozinha. De repente, eu bati o meu cotovelo na ponta da chaleira e derramei a água fervendo que eu ia fazer chá na minha barriga. A sorte que eu estava de avental, então minimizou a minha queimadura. Outro ponto importante, utilize utensílios adequados para te proteger. Vai mexer algum móvel, vai mexer alguma coisa? Bota um chinelinho. Vai entrar num piso para algum escorregadio? Bota um chinelo. Vai mexer com cozinha? Uma amiga minha, ela praticamente perdeu a capa do pé de queimadura por causa de calda de pudim que entornou no pé. Porque ela estava descalça. E aí, quando a calda de pudim, quem conhece, sabe que é uma coisa difícil de tirar ali na hora e que queima para caramba. Então, o meu foi a água quente. E quando isso aconteceu, a minha enteada de 7 anos, na época, estava perto. E aí eu fiz assim, e segurei, né, a respiração, porque dói, né? Isso porque minimizou por causa do avental, né, que já tinha passado e eu tava de blusa. Tem gente que cozinha de top, Seu né? avental, então, era de tecido, de pano? Meu avental era de pano por dentro e na frente era como se fosse aquela plastiquinho, né? Mas é um tecido impermeabilizante, não é exatamente o plástico, porque o plástico pega fogo. O plástico, dependendo do calor, pode pegar fogo. Então você tem que ver um tecido impermeabilizante, né? Existem uns aventais um pouquinho mais aprimorados, não custam R$ 10, custam um pouquinho mais caro, mas acho que vale a pena se você tem o costume de cozinhar muito, né? De estar ali sempre, né, exposto àquele risco em relação a isso. Quando deu a queimadura, é o outro alerta que eu faço. Saiba como tratar quando tem um acidente. Aí, esse também dá uma live de primeiros socorros inteira. Mas, basicamente... Vamos marcar depois, então. Tu pega o boneco aí, faz a manobra... Mas é isso, as pessoas só lembram do primeiro socorro na ressuscitação, né? Da manobra do cardíaco. Eu sei da manobra porque meu pai me deu um susto outro dia. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Foi tapa nas costas. Mas depois eu fui procurar uma amiga fono para ela ajudar. Ela mandou a manobra. Eu falei, eu acho que agora eu aprendi, mas não quero... A manobra de Heimlich. Não, e aí a gente esquece de coisas básicas. Porque o pessoal, quando corta o dedo, quer botar café ou açúcar. Né? Queima, quer botar manteiga, pasta de dente... Gente, primeiros socorros, eu sempre brinco, não é cozinha, tá? Primeiros socorros não é para ser cozinheiro. Não bota sal, não bota açúcar, não bota café, não bota manteiga, não bota nada disso. Se qualquer coisa de queimadura ou de corte você faça isso, só vai ter um trabalho, que é doer mais ainda na hora de limpar. Então, assim, esquece isso. A queimadura, qual é o primeiro socorro de queimadura? Esfriar. Então, eu já precavida, outra dica... Eu tenho aquela bolsinha de gelo que o pessoal usa quando machuca tornozelo, né? Bota aquela bolsinha de gel. Eu já tenho sempre no freezer. O que aconteceu? Quando eu me queimei, eu respirei, abri o freezer, peguei a bolsinha e coloquei. Ah, é? Né? Em cima da minha blusa, para poder não pegar o gelo direto, porque o gelo também queima, né? Tem que prestar atenção nisso. Em cima da blusa e abafei ali a queimadura.
deu uma manchinha, né, levinha, até tem alguém falando assim, já tem até uma marca até hoje de água quente, porque Isso, quase todo mundo já passou por isso, né? E aí, o que que acontece? Passei, né, essa aguinha resfriou, acabou. É não estourar a bolha, porque a bolha é uma proteção natural, se você estourar só assim, né, deixa ela estourar automaticamente. Se você colocar um negocinho estourar antes, pode dar infecção. Então deixa ali, protege e segue a vida. Ardeu, eu fiquei 2 dias sem dormir direito, confesso, porque foi bem na dobrinha da barriga. Mas aprendi que se eu for fazer chá e ferver a água, eu boto agora, vou tirar a panela e botar na de trás. Ou seja, essa situação toda me fez alertar para outra situação. Eu tinha uma criança me vendo. Se ela me visse gritar e desesperar, ela também ia fazer isso. Estando sozinha em casa, a criança não sabe nem como reagir. Ela só tem 7 anos. Né? Alguns até hoje em dia têm primeiro socorro na escola, né? Já ajuda bastante. Mas é um ponto que a gente também precisa observar, né? Da gente também, na hora, saber como faz e o primeiro critério de tudo isso que a gente está falando, que é manter a calma, ficar tranquilo. Então, acho que aí a gente fecha o inicial para a gente ver que tem muito ponto aí, muita aresta para a gente aparar dentro de casa. Se a gente catucar ali, né? Fazer, bem, por que eu vou olhar? Eu acho que é um exercício, talvez, que a galera possa fazer hoje, né? Olha para casa, o que que tem? Onde eu tenho quina? Onde eu tenho lugar que pode escorregar? Onde pode pegar fogo? Onde eu pode... Será que a tomada está adequada? Eu brinco muito com o salão de beleza. É o lugar mais criterioso que todo mundo, mulher se expõe, agora com a pandemia menos, mas toda semana se expondo ao boom do risco. É produto químico, é um monte de produto ligado elétrico sem dimensionamento. O extintor geralmente vira banquinho lá no banco de trás, não está acessível. Tem esmalte, tem inflamável, não tem uma entrada e uma saída, geralmente tem aquela portinha. Enfim, salão de beleza, eu quando eu entro, já entro ficando olhando perto da porta. E aí eu já faço assim aquela observação geral. Mas é isso. Fugir, né? Você vê, né? Quase isso. O que que eu faço, né? A gente que é socorrista, brigadista, trabalha na área de segurança, fica assim. Outro dia, na minha frente, tem 2 semanas, um rapaz voou do caminhão, foi fazer uma curva, voou. Tava sem cinto, a porta quebrada, ele tentou pegar e caiu, o senhor. Caiu, ficou estatalado no chão. Aí vamos lá, vamos ver se não tem sinal vital. Ninguém mexe, porque pode mexer e quebrar a coluna do cara. Liga pro 93 e tal, ajuda. Aí o cara tava no sol quente, aí pegamos lá, tinha um negocinho de botar, botamos lá em cima, né, pra ele não pegar o sol diretamente, que o asfalto tava quente, mas não podia mexer. Enfim, aí a gente vai fazendo essa análise toda e vai vendo que é preciso estar preparado. Porque se a gente não estiver, se numa situação preparada a gente ainda fica descompensado, imagina se não tiver. Então, procura aí, faz exercício com a família. Chama o pessoal, onde você acha que isso aqui pode ser risco? É uma brincadeira, até para as crianças, os adolescentes, falar, vamos fazer isso como uma diversão? Caramba, descobri um risco aqui, como é que eu vou resolver? Né? Eu acho que é uma brincadeira saudável que faz a gente pensar no aspecto familiar também, né? Esse exemplo que você deu da água quente, até do pudim, né? Eles são assim, eu acho que bem comuns. Aqui, como você falou, né? Teve um perfil que falou isso, que tem a marca da água quente. A Aline também disse que tem aqui uma marca na perna de queimadura de calda de pudim. Eu lembrei que ano passado uma amiga também, na mesma situação que você, foi fazer chá, colocou a chaleira lá, enfim, bule, e a água ferveu, eu não lembro agora bem, ela esbarrou de alguma forma e disse que caiu também na barriga. Eu não vi, ela falou que ficou realmente muito feio, que doeu muito. Então, isso realmente assim é bem comum, né? Comigo, graças a Deus, não aconteceu, mas eu tenho essa preocupação, eu tenho esse medo e gostei da dica da gente procurar sempre fazer na boca de trás, né? Porque realmente, às vezes você está fazendo outra comida, já aconteceu comigo, fazer molho branco e aí vem aquele molho, respinga assim, e enfim, né? Eu tenho uma no cotovelo. Aquelas borbulhas, né? Exatamente. Aí na hora eu só fiz assim, né? E continuei. Eu queria era comer o macarrão com molho branco. Aí depois que eu vi, eu falei, ai meu Deus. Aí eu já fico. É bem por aí. É bem por aí. Me queimei, fico desesperada, né? Mas enfim, tô aqui bem, tô viva, né? Mas é muito importante por isso, porque além de doer na hora, é algo que fica, né? Dependendo se for bem grave, aí traumatiza a pessoa, dependendo do local, se expor, enfim, ninguém vai gostar, né? A gente tem que, depois se aconteceu, tem que passar batido, deixar pra lá, né? Não vai ficar encucado com isso, mas ninguém merece, né? Então que a gente
tome aí os cuidados. E aí também do avental aqui de casa é de plástico, então já descobri que não pode, porque pega fogo, né? É um risco, tá ali perto do fogo com o avental de plástico. Vou procurar esse que você falou. E lembrando, só aí, outro ponto importantíssimo também, como eu disse, a cozinha é a campeã, né? Que é o óleo quente, né? As pessoas têm uma tendência, pegou fogo ali na frigideira com óleo quente, joga água. Só que o óleo e a água, né? Ela vira um efeito ali, o óleo quente com a água, explosíveis. Você joga mais oxigênio ali para explosão acontecer. Então, qual é a técnica correta de terminar com fogo? Primeiro, acaba com fogo, né? Aquilo que está alimentando. Então, desliga o fogão, né? Porque às vezes a pessoa quer combater e o fogo continua aceso. Então, desliga aquilo que alimenta, né? Aquele que a gente chama do triângulo do fogo. E segundo, pega um pano grosso e tapa. Simples assim. Vai acabar o oxigênio, vai abafar, né? E vai acabar o fogo. Então, aqui em casa a gente tem um pano de prato fininho pro dia a dia. Mas eu tenho um pano grosso que fica perto da parede da pia, assim, né? Que eu tenho. Que é justamente um paninho, como se fosse um paninho de chão, que se eu precisar abafar, ele segura muito mais do que aquele paninho fininho do pano de prato que pode pegar fogo junto, né? Então, e fica a dica também, porque não sei se é a realidade, mas eu brinco com a minha avó. Ela tem a mania daquele fogão. Agora, a cooktop é um pouco diferente que algumas pessoas, mas aquele fogão que abre a tampinha de vidro e fica aberta lá atrás, aí vai lá e pendura o paninho na parte de trás do fogão. Aquilo ali é uma beleza, porque pegou fogo, o paninho ajuda a queimar mais ainda, gente. Então, não pode botar paninho ali, entendeu? Bota o paninho separado, para não ser mais uma coisa para inflamar. Então, também fica a dica aí da cozinha. A cozinha dá pra gente, como eu falei, né? Ter vários outros insights aqui, mas essa do abafamento é importante. Eu tive uma funcionária que a vizinha dela, o marido veio a óbito por conta disso, porque não se conversa sobre segurança na família. O marido dela embarcava, conhecia todos os critérios de prevenção, fazia treinamentos constantemente, mas a esposa não fazia. Então, um dia, ela tá fritando batata frita, pegou fogo na frigideira, e o que aconteceu? Ele prontamente foi lá desligar o fogão, porque era o procedimento que ele sabia que ele fez dos treinamentos. Ela estava do lado da pia com uma panela cheia de água. Ela fez o quê? Jogou. E aí, no que jogou, o fogo foi pro todo para cima dele. Deu uma explosão. Ele teve 85% do corpo queimado, veio a óbito no mesmo dia. E ela teve 60% do corpo queimado e faz tratamento até hoje. Então, assim, é uma situação muito complicada. Isso aconteceu 2 anos atrás. E aí a gente tem que parar para pensar, né, que é perigoso. Poxa, não, agora eu tenho muita coisa elétrica. Mas será que a sua casa está dimensionada para receber essa parte elétrica? Já pensaram nisso? Aí o pessoal quer botar um Benjamin em cima. Olha, vou denunciar minha madrasta aqui, porque ela botava um Benjamin dentro da outra, filtro, não sei o quê. E daqui a pouco você já não entendia mais para que lado que ia. Parece o Tetris, né? Aquela Lego que vai para tudo quanto é lado. Tá dimensionado certo, a amperagem tá certa. Você vai ligar um equipamento de 127 numa tomada 220 ou vice-versa. Você pode queimar. Pode ser só um dano material, mas você pode provocar um incêndio. Né? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais desse olhar, né? Acho que alguém botou aqui, colocar o paninho atrás da geladeira é perigoso também? É válvula verde? A mesma que perguntou sobre os idosos. Então, botar o paninho atrás da geladeira não pega fogo, né? Porque a geladeira não costuma, né, ela tem um aquecimento natural, que é a troca da refrigeração, mas não pega fogo. Agora, o paninho atrás da geladeira diminui a vida útil da sua geladeira. Porque ela esquenta ali e abafa, aí ela tem que se esforçar mais, então pode dar defeito. Segurança, não tem problema, mas o seu bolso vai reclamar. Sobre a parte elétrica, o meu pai é eletricista, então aqui, pelo menos isso, né, acho que tá ok. E ele falou no outro dia sobre que as casas, né, antigas, se não tiver tido uma revisão nos últimos anos, nos últimos 20, 10 anos, tem que passar por essa revisão, porque elas foram, né, a instalação foi feita, vamos supor, há 30 anos, há 40 anos, para suportar, sei lá, uma televisão, né? Um ventilador, um ali, um aqui. E hoje em dia o pessoal tem geladeira, tem freezer, tem 2 aparelhos de ar-condicionado, né? Estou falando assim, Exatamente. uma média, né?
televisão às vezes tem duas, celular tá todo mundo plugando o tempo todo, deixa até o carregador na tomada já, porque sai um entra outro, né? Então ele fala isso, e também o que você disse, né, de não conectar tudo numa mesma extensão, dependendo do que for. Tem essas dicas aí também. Você me deu uma boa ideia, vou pegar umas dicas com ele para live. Ele pode fazer aí com certeza, porque dimensionamento de parte elétrica. E aí lembrar também, gente, que as coisas têm vida útil, né? Então, fio, média de vida, seu pai pode até confirmar, mas o que eu ouço aí dos meus colegas eletricistas é de 25 a 30 anos. Então, se a sua casa tem 40 anos, a sua fiação já está com risco absurdo, né? Botijão de gás, que o pessoal botou aqui. Tem problema botar o paninho no botijão? Olha, se for do lado de fora, não tem problema. Agora, se ele vazar, aquecer, ele vai ser só mais um elemento para inflamar. Então, assim, ele não vai inflamar sozinho. Mas se tiver algo perto para pegar fogo, ele só vai ser mais um alimentador do fogo. Então, a gente sempre tem que pensar nisso. O que piora o cenário, né? Porque às vezes não é o que provoca, mas é o que piora o cenário. Então, o paninho. E o botijão, aquele lacrezinho, ele tem a mangueira do botijão, você tem que trocar a cada 5 anos. Às vezes ela tá super íntegra, mas o calor sobe, resistência de material e tal. Então tem que trocar. Existem, né, gasista, pessoas que se especializam, não é à toa, né? Porque hoje a gente tem visto quantas famílias têm morrido por conta de gás mal instalado, né? Então, assim, o gás, sendo botijão ou não, lembrando que botijão sempre na área externa, com ventilação. O pessoal adora botar debaixo da pia, fechado. Qual é o problema? Você cria uma atmosfera explosiva, porque você está fechando o gás se ele vazar. Aí quando você abre, bum! Né? Por isso que sempre do lado de fora da casa, área arejada, coberto, mas com grades, né? Para poder circular ali livremente e não condensar aquele gás ali, né, dessa forma. Então, assim, são vários pequenos detalhes. Então, bem observado, o pessoal já está começando a se ligar que em casa tem coisas para poder, né, fazer essa situação. A validade do gás encanado, aí é a tubulação, tá? Então, você vê como é no seu condomínio, na sua casa, como ela chega até aí. A função da SEG é manter toda a tubulação certa, mas da sua casa para dentro, a responsabilidade é sua. Então, procure um gasista, de preferência credenciado, dá para ver lá no site da SEG, dá para você buscar ali informações que consiga, né, te botar alguém capacitado que não seja 7-1, porque tem muita gente 7-1 no mercado, infelizmente. Excelentes dicas, Udina. Agora vamos finalizando, né? Porque daqui a pouco já vai fazer 1 hora, o tempo passa, voa. Verdade. A gente se atrasou, né? Não, mas ainda assim, né? Que a gente abriu, vai fazer 1 hora. Então, só para não ficar cansativo, depois a gente pode marcar de novo, se você estiver disponível, para a gente falar sobre outras áreas ou mais ainda da cozinha. Mas aí, as suas últimas considerações, últimas dicas para a gente ir finalizando. Com criança então, também, acabou... eu ia fazer um comentário e na hora esqueci. Sobre aquele elásticozinho, sabe? Pequeno, que às vezes a gente prende o cabelo. Buchinha, a Sônia me disse no privado que ela é super cuidadosa, mas que já aconteceu essa questão da água, né, no braço dela, e também do gatinho dela. Você até colocou seu gatinho aí, eu ia falar isso, né? Realmente tem que ter cuidado com os bichinhos, porque ela disse que o gatinho engoliu o elástico, e aí ele estava com um problema e tal, ela levou no veterinário. Aí eu queria que você desse aí umas últimas dicas para a gente poder fechar hoje. Com animais e pets, animais, pets e crianças são, apesar, né, de serem diferentes, mas são bem parecidos nesse aspecto da segurança. Por quê? Ainda mais se forem bebês, né? Ambos estão muito perto do solo, do piso, né? Rastejam e são aqueles lugares que a gente não costuma dar muita atenção, né? Caiu ali um grãozinho de pipoca enquanto você estava estourando, e aí a criança foi lá, pegou e engoliu, né? O cachorro ou o gato foi lá, pegou e engoliu, né? Então, assim, até periquito, né? Que tem maritaca e tudo também pode acontecer, né? Que às vezes tem uns que andam aí. Então, assim, a gente tem que ter atenção porque aquilo que cai no chão é perigoso para crianças, bebês, né? E para pet. E aí, para a parte de químicos, a gente entra também com essa importância das crianças, né? A gente tem uma mania que eu brinco, eu falo sempre no treinamento de produto químico, que é a parte de produto químico que fica em tudo debaixo da pia, detergente, desinfetante, né, amaciante, o pessoal bota embaixo do armário da pia, super acessível para criança e bichinho.
Aí o chocolate, não pode comer chocolate, não pode só depois do almoço, biscoito, bota lá em cima. Ué, mas aí a criança vai lá, vê aquela garrafa de cloro colorida, né? Que aqui no interior, onde eu moro, gente, aqui em Rio das Ostras, o pessoal adora comprar aqueles produtos químicos caseiros. Aí é colorido, azul, verde, a criança acha que é Sei como é. suco, refrigerante. A garrafa de 2 E vai litros do lá e toma. refrigerante? Exatamente, exatamente. Então, assim, qual é o perigo que tá ali? A criança pegar, tomar e não ver. Então, vamos colocar aquilo que é perigoso de fato para as crianças longe da visão delas. Se é gaveta, tranca, gaveta com pequenas miudezas, né, com miudezas. Vai comprar um brinquedo, vê a classificação no rótulo se está na idade adequada. Vem escrito lá de 0 a 3, maior do que tantos anos, de 5 a 7. Porque além de cognitivamente ser melhor, tem o aspecto de segurança, de não, né, engolir, de não machucar. E dos animais, eu também sugiro muito que comecem a usar produtos cada vez mais naturais com menos químicas. Né? Por quê? Porque acaba, de certa forma, provocando alergia nos bichinhos, acaba, de certa forma, de repente, dando tonteira, enjoo, a depender do produto que se passa no chão, que limpa algum lugar que eles circulam. Né? Então, os bichinhos, né, também precisam ter uma atenção. Aqui em casa a gente tem um critério, a gente usa um produto biodegradável com menos, né, usado até em cápsula para evitar ter muito resíduo de embalagem. A gente está nessa briga contra o plástico na nossa vida aqui em casa, então a gente estava cortando muitas embalagens, né? Inclusive shampoo hoje eu uso em barra, né? Condicionador, shampoo, tudo em barra, para evitar muito produto em embalagens. E aí você pode fazer seu próprio produto, que é muito fácil de fazer também. Um dia a gente pode divulgar aí para vocês, que é super simples de fazer, econômico e serve para um monte de coisa, que é basicamente álcool, sabão, de coco e bicarbonato, né? E água. Então você pode fazer essa misturinha, usar no chão, na louça, em vários lugares que não vai agredir as crianças nem os animais. E aí tem vários outros pontos que a gente tem que observar com criança. Escada, corrimão, como eu disse, crianças e idosos muitas vezes se assemelham. Os pets também não estão longe. Então, são os grupos que são, entre aspas, incapazes, muitas vezes, não mentalmente falando, mas de tomar decisões por si só, né? De ver o perigo, são incapazes de enxergar que aquilo ali é perigoso, né? Ou, muitas vezes, já não tem mais condição, já não tem mais mesmo visão do que acontece no entorno. Então, acho que isso também é importante. E aí, como eu prometi, já nas minhas considerações, que eu ia trazer o nosso grande, né, descoberta aí da pandemia, falando com Camila sobre isso. Ela falou sobre esses documentos, a gente voltou a esse assunto da comunicação, que é importante. E aí, eu falei para ela, eu guardo todos os meus documentos, passaporte, carteira de Hoje não? Tá me trabalho, ouvindo? CPF, hoje em dia... Opa, voltei? Voltou. Uhum. Ah, esses documentos todos, passaporte, CPF, carteira de trabalho, tudo, eu guardava numa caixinha, né, específica. E, inclusive, é outra dica. Hoje existe tanto a CNH, carteira de habilitação, como o documento do carro de forma digital. Então, você baixa e não precisa mais andar com o documento CNH, original documentação. do carro. Para quem está na live, se não está entendendo, ela está falando sobre documento. Udina? Opa, você tá aí? Não sei É. se o pessoal tá enxergando. Então, né, sobre guardar a documentação. Isso. E dá para fazer no aplicativo, tá? Dá para você colocar hoje, né, a CNH digital e tanto a carteira de trabalho também digital. Udina, Então procurem botar no ITA, né? eu acho que a minha que travou. Você conseguiu falar aí direitinho? Bem, o pessoal pode confirmar aí, porque a princípio eu acho que Pessoal, tá vocês ok. estão Eu vi você ouvindo? só rodando. Porque às vezes trava a sua para mim, às vezes aparece vídeo pausado, acredito que a minha também está caindo, né? Já está reclamando elas. É, quem está online aí, se puder dar um alô, falar se ouviu o que a Udina está explicando para a gente é sobre como guardar os documentos de uma maneira segura, não é isso? Isso, e aí estava também explicando, só para falar com o pessoal, que existe hoje aplicativo, então você não precisa andar com o seu documento físico, né? Tanto a CNH quanto também a própria carteira de trabalho digital. E boto aí para
carteira de vacina digital também, né? Conect SUS lançou aí a carteira digital. Então, você não precisa andar com o papelzinho da vacinação de Covid. Você tem a opção de fazer, né, e baixar. Então, acho que é uma opção também da gente fazer, mas tem os documentos físicos. Então, eu guardava, ó, nessa caixinha, que é um livro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o pessoal que vai só escutar, é uma caixinha de madeira, tá? Que é um livro, que aí abre e eu Eu botava tô aqui os gravando, documentos. mas está aparecendo você mostrando aí a caixinha. Essa é que você guardava antes. Então, eu guardava antes de madeira, essa caixinha de madeira. Aí, conversando com a Camila, ela falou assim, mas amiga, se pegar fogo, se cair, se não sei o quê, a madeira lascou-se, né? Vai virar papel junto. Então, muitas pessoas falam assim, agora o pessoal tá botando na caixa de metal. Eu falei, uma caixa de metal, um cofre, uma coisa assim, dentro de casa, vai ficar feio e tal, não sei o quê. Aí eu descobri na internet essa aqui, ó, que é de metal, tá vendo? E aí, ó, ela é, na verdade, um mini cofre. Então, aqui agora, eu guardo os meus documentos, né? O pessoal consegue ver aí. Todo. E isso facilita em caso de comunicação. Eu só Não sei consegui se... ver agora no finalzinho, mas o pessoal já colocou aqui que conseguiu ouvir você falando. Então, o que importa é isso, né? Que o pessoal conseguiu assistir você explicando. E no podcast eu E faço os ajustes. depois, quem quiser, eu dou indicação. Mas é só botar lá, cofre de metal de livro. E aí, no Mercado Livre, vocês vão ver essa opção com a chavinha, né? E aí, deixa a chavinha com alguém, ou deixa destravada, se achar melhor. Que, eventualmente, né, se pegar fogo... Até fácil detectar, porque é metal, né? Escombro, o pessoal até brinca, né? Passa o detector e você consegue localizar os seus documentos. Que hoje em dia, tirar documento dá tanto trabalho, gente. Então, não É é só a aquilo. segurança, é também a praticidade. A gente não quer que aconteça, né? Mas se acontecer, pelo menos poupa esse trabalho, porque como você falou, é muito trabalho e às vezes muito dinheiro também, né? Para tirar documentos, para rever documentos importantíssimos, como documento de casa, enfim, certidão, né? Tem vários documentos que, se a gente perder, se acontecer alguma coisa, nossa vida vai virar um caos, né? Vai ser uma dificuldade. Agora, Exatamente. para a gente, E aí, só para né? fechar, Pri, só para poder fechar, outro ponto que eu falo muito para o pessoal procurar saber e também investir, né? Que é no seguro. Seja o seguro de saúde, vamos dizer assim, de vida, né? Que o pessoal, né, costuma às vezes se oferecer e tal, mas também o seguro da casa. A gente costuma fazer o do carro, mas não costuma fazer o da casa, né? E o da casa é um seguro que geralmente é bem mais barato até do que o do carro, né? E a gente acaba prevenindo potencial, né, situação. A gente tem algum tipo de ressarcimento para além do dano que a gente tem. Então, procurem saber também, né, essa situação. E se tiverem, pessoal, compartilhem com quem mora com vocês, por favor, né? Olha, eu tenho uma apólice de seguro. Eu falei esses dias com 3 pessoas, olha, eu tenho uma apólice de seguro de vida que tá aí, se acontecer alguma coisa comigo, você vão receber aí tantos R$ 1.000. Aí eu falei, ó, só que, ó, lembra que eu viva vale mais do que esse valor, então não vem me matar, não. Acho que agora foi, hein? Tá online. outras deu tudo certo. Mas é assim mesmo, Não pelo tem menos as dicas problema. foram ótimas. Muito obrigada, Udina, pela sua participação. Sabia que ia ser assim, o tempo ia voar. Só para a gente não se estender ainda mais, né? Que já batemos 1 hora, mas você sabe que está aqui o convite aberto já para voltar outras vezes, para a gente comentar mais. Adorei as dicas também sobre isso, de segurança, de seguro, né? De comunicação, e também de planejamento para o futuro, né? A gente não tem essa cultura, a gente precisa pensar no futuro. A gente tem mania de só ficar vivendo aqui e agora e vai deixando para depois, né? Que bom aí, Com obrigada certeza. Sônia, Valéria, Bianca e tantas outras pessoas aí participando, ajudando. Em breve vai estar disponível também o podcast, né? Obrigada, Udina, pelas suas
Pronto. Acho que foi. Pode falar, porque a gente está falando, né? Aí tem que dar o sinal, né? Pode se despedir. Muito obrigada aí pelo espaço, Pri. Acho que conversar sobre esse assunto vale a pena, é de utilidade pública. Então, quem quiser pode seguir lá a perguntar. E a gente sabe que a segurança, o pensamento prevencionista é uma coisa. No Brasil, a gente ainda tem um pensamento muito que acontece. E vamos tentar, então, de pouquinho tentar mudar, né? E prevenir antes de acontecer. Já dizia a vovó, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, agradeço aí o espaço para falar desse tema, que é tão importante. Também me coloco à disposição quando vocês precisarem, para a gente bater um papo sobre vários outros assuntos que demandam esses futuros. Manda lá para a Pri, ó, esse tema aqui eu gostaria de saber mais um pouco. Pode mandar que a gente bate o papo, dá um pitaco. Pitacos sobre segurança dentro de casa. Mais uma vez, muito obrigada, Udna. E até logo. Obrigada, gente. Boa noite, fiquem seguros, hein? Tchau, tchau. Tchau.